E aí, tudo bem? Estamos começando um novo quadro aqui no HQ, tudo o que você precisa saber, chamado Formações. Nesse quadro aqui a gente vai mostrar todas as formações que vários supergrupos tiveram, desde a sua criação até o ano 2000, ou até o grupo ter acabado, se for o caso. E a gente vai ilustrar essas formações com as miniaturas da Eagle Moss. A gente vai mostrar quando que tal personagem entrou no grupo, quando que saiu, se ele morreu, se ele brigou. E não, esse vídeo não é um patrocínio da Eagle Moss, mas bem que podia, né? Antes da gente começar, o que eu sempre peço, né? Se você já curte a gente, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal no YouTube. Se você gostou desse vídeo aqui, mais um motivo para você que é novo por aqui, se inscrever lá no YouTube e acompanhar, porque a gente vai fazer vários vídeos sobre vários supergrupos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar dos Vingadores. Só os Vingadores da Costa Leste, tá? Os Vingadores da Costa Oeste a gente fala no próximo vídeo. Funciona assim, ó. Aqui em cima vai aparecer o ano em que foi publicada a revista, em que entrou ou saiu algum personagem no grupo. Aqui vai estar o nome da revista, o número da revista americana em que isso aconteceu, e embaixo em que edição brasileira, a melhor edição brasileira que saiu com essa história. No caso de ter mais de uma edição brasileira muito boas em qualidade, a gente vai colocar a última que saiu, porque é mais fácil de você encontrar. E no caso da edição nunca ter saído aqui no Brasil, não vai aparecer nada, lógico. Tem vezes também que um personagem ele sai de um grupo, numa edição volta na outra, ou umas coisas muito... A gente vai mostrar coisas mais significativas, embora a gente vai mostrar basicamente todas as entradas e saídas dos personagens, dos Vingadores. Tem uma ou outra que fica meio nebulosa, não dá pra saber se o cara saiu, ou se ele só estava ausente por um tempo e depois voltou, e tem vezes que o cara só saiu um pouquinho e já voltou, então a gente vai focar nas coisas mais relevantes. Algumas vezes o visual da miniatura da Eagle Moss não é igual ao uniforme que o personagem usava na época, ou alguma mudança física que ele tinha na época, que depois, quando saiu a miniatura da Eagle Moss, ele já estava diferente. Quando for o caso, quando for muito relevante, eu vou mostrar como era o visual dele naquela época. E tem vezes que não existe miniatura da Eagle Moss para alguns personagens que fizeram parte dos Vingadores. Aí nesse caso a gente vai mostrar ele na tela de uma outra maneira. E assim como outros vídeos que eu faço, eu vou até o ano 2000, porque material mais recente não é o propósito aqui desse canal. Eu também não leio tanta coisa recente, então também não saberia dizer. E hoje em dia quase todo personagem da Marvel já foi um Vingador, né? Então ficou uma salada. Antigamente tinha personagem que era X-Men, tinha outros que eram dos Vingadores. Hoje em dia todo mundo é de todos os grupos, ficou meio bagunçado. Por isso que a gente vai só até o ano 2000. Vamos lá? Começou! Os Vingadores apareceram pela primeira vez em 1963 na revista The Avengers 1. O grupo se uniu em um dia como nenhum outro por culpa do Loki, que mais uma vez elaborou um plano para destruir seu irmão Thor, mas acabou atraindo a atenção de outros heróis. O Homem de Ferro, não era essa a aparência do Homem de Ferro nessa época, essa é a armadura que ele usa no primeiro filme, mas ela é inspirada na armadura original do herói. Quando entrou para os Vingadores, ele usava uma armadura igual à original, mas dourada. O Hulk, a Vespa, Janet Van Dyne, e o Homem-Formiga, Henry Pym. Após derrotar o Loki, o grupo decide se unir para enfrentar ameaças que dificilmente conseguissem conter sozinhos. Hank Pym já aparece como gigante na edição 2. Ele decidiu usar as partículas Pym para aumentar de tamanho, o que o tornaria mais útil para a equipe. Isso aconteceu na revista Tales of Suspense, em que eram publicadas histórias solo de Hank e Janet. Também nessa edição, o Hulk já deixa a equipe. Ele era muito selvagem para trabalhar em grupo. A partir da edição 3 de 1964, o Homem de Ferro começa a aparecer com diferentes uniformes que vão evoluindo até chegar em uma versão mais parecida, mas não igual, com a miniatura da Eagle Moss. O Capitão América é descoberto congelado e se une à equipe em Avengers 4. Ele estava em animação suspensa desde o fim da Segunda Guerra. Com o tempo, o Capitão assume cada vez mais uma posição de liderança na equipe. O Magnum se junta brevemente à equipe com o intuito de traí-la em Avengers 9. Ele não usava essa roupa da miniatura aí. Ele foi transformado em um ser superpoderoso pelo Barão Zemo, que usou energia iônica no empresário Simon Williams para lhe dar super força. Williams queria se vingar de Tony Stark por denunciá-lo por corrupção nos negócios. Williams acaba consumido pela energia iônica, se arrepende de seus atos e ajuda os Vingadores antes de morrer. Calma que o Magnum morre e volta várias vezes.
Avengers 16 de 1965 traz a primeira mudança de formação radical do grupo. Thor, Homem de Ferro, Vespa e Gigante deixam a equipe. O Capitão América recruta como novos Vingadores 3 supervilões reformados: Gavião Arqueiro, Feiticeira Escarlate e Mercúrio. A imprensa apelidaria essa formação de A Quadrilha do Capitão. O Espadachim se une brevemente à equipe em Avengers 20. Ele foi o homem que treinou o Gavião Arqueiro, mas a sua intenção era trair a equipe sob ordens do Mandarim. O Espadachim deixa a equipe nesse mesmo número. Hank Pym e a Vespa retornam à equipe em Avengers 28 de 1966. Hank muda o seu nome para Golias, mas como não tem miniatura do Golias, continuamos mostrando ele como gigante. Feiticeira Escarlate e Mercúrio deixam a equipe em Avengers 31. Eles retornam em Avengers 36 de 1967. O Capitão América deixa a equipe na edição 38, ele retorna na edição 42. O Hércules, que já vinha acompanhando o grupo a várias aventuras, se junta oficialmente aos Vingadores em Avengers 45. O Capitão deixa de novo a equipe, que cara indeciso, em Avengers 47. Mercúrio e Feiticeira voltam a sair na edição 49, de 1968. O Mercúrio se revolta contra os Homo sapiens e parte levando a sua irmã com o Magneto. E na edição 50 é a vez do Hércules abandonar os Vingadores. Ele decide ficar no Olimpo após deter a ameaça do Tifão. O Pantera Negra se une aos Vingadores na edição 52. Ele salva a equipe em um combate contra o Ceifador e é admitido como membro. O Visão é admitido na equipe na edição 58. Ele foi construído por Ultron para destruir a equipe, mas se revolta contra o seu criador e se une aos Vingadores. Hank Pym se torna o Jaqueta Amarela em Avengers 59. Depois de criar o Ultron, que se tornou uma das maiores ameaças aos Vingadores, Hank dá uma pirada e assume outra identidade, sem que os Vingadores saibam. Eles acabam descobrindo que Hank é o Jaqueta, ele se casa com Janet e continua sendo um Vingador. Clint Barton deixa de ser o Gavião Arqueiro e assume a identidade do Golias. Como não tem miniatura do Golias, vai a do gigante mesmo. Isso acontece em Avengers 63 de 1969. Clint resolve ser mais útil para a equipe e passa a fazer uso das partículas Pym para aumentar de tamanho. Thor e Homem de Ferro retornam à equipe no número 67 após um novo confronto com Ultron. E o Capitão América retorna na edição 69. O Cavaleiro Negro entra oficialmente para a equipe pela primeira vez em Avengers 71, mas ele diz que vai ficar na Inglaterra e virá quando for necessário. Vespa e Jaqueta Amarela deixam a equipe em Avengers 75 de 1970. Feiticeira Escarlate e Mercúrio retornam na edição 76. O Pantera Negra sai em Avengers 88 de 1971. Clint Barton volta a ser o Gavião Arqueiro, mas com outro uniforme, em Avengers 98 de 1972. Mercúrio deixa a equipe no número 104. E o Pantera Negra retorna no número 105. É a vez do Gavião Arqueiro sair em Avengers 109 de 1973. A Viúva Negra se une pela primeira vez ao grupo em Avengers 111. Ela era parceira do Demolidor na época e se juntou aos Vingadores em um confronto contra Magneto. Só que a Natasha já deixa a equipe na edição seguinte, a 112. A Mantis entra pela primeira vez para os Vingadores em Avengers 114. Ela traz de volta com ela o Espadachim. Apesar de desconfiados sobre a intenção da dupla, os Vingadores aceitam que se unam à equipe. Capitão América e Pantera Negra deixam a equipe de novo em Avengers 126 de 1974. O Gavião Arqueiro retorna e o Espadachim morre em Giant Size Avengers 2. O Espadachim morre salvando a equipe e a sua amada Mantis em um confronto contra Kang. E a Mantis se torna a Madonna Celestial, se casa com uma versão do Espadachim feita a partir de uma árvore e deixa os Vingadores em Giant Size Avengers 4 de 1975. O Fera, com essa aparência aí do lado, claro, passa a acompanhar os Vingadores, ainda não como um membro oficial, em Avengers 137. Após a morte do Espadachim, a partida da Mantis e o casamento do Visão e da Feiticeira Escarlate, a equipe estava bastante desfalcada e começa a recrutar novos membros. Além do Fera, a Serpente da Lua também se candidata a uma vaga e Jaqueta Amarela e Vespa retornam. O Capitão América retorna mais uma vez à equipe em Avengers 141. O Defensor Mascarado, um cowboy vindo do passado, se junta aos Vingadores na edição 142.
E na edição 147 de 1976, ele e o Gavião Arqueiro viajam de volta ao passado no Velho Oeste e deixam os Vingadores. Thor deixa a equipe na edição 150. A Serpente da Lua decide não se juntar definitivamente à equipe e também sai. O Fera se torna membro oficial nessa edição. O Magnum, que já tinha voltado à vida pela segunda vez, se une à equipe na edição 156 de 1977, embora já estivesse participando de aventuras com o grupo há algum tempo. Simon percebeu que, por ser feito de energia iônica, conseguia reviver, isso explicando de uma forma bem simples. Thor e Pantera Negra voltam para a equipe na edição 159. Gavião Arqueiro, Serpente da Lua, Mercúrio e Defensor Mascarado voltam para a equipe para enfrentar Korvac no número 172 de 1978. No número 173 se juntam a essa equipe provisória a Viúva Negra, o Capitão Marvel, Hércules e Ciclone, um herói veterano da Segunda Guerra. O Defensor Mascarado encontra uma máquina do tempo e volta para o Velho Oeste em Avengers 175. Os Guardiões da Galáxia reforçam o time para destruir Korvac na edição 176. Os Guardiões da época eram Águia Estelar, Vance Astro, que é o único que tem miniatura na Eagle Moss, Nicky, Charlie 27, Yondu e Martin X. Então, muitos dos heróis dessa formação gigante são obrigados a sair da equipe por Henry Peter Gyrick, o contato dos Vingadores no governo. Saem da equipe Pantera Negra, Viúva Negra, Capitão Marvel, Guardiões da Galáxia, Hércules, Serpente da Lua, Mercúrio, Magnum, Jaqueta Amarela e Gavião Arqueiro. Isso acontece em Avengers 181 de 1979. A Feiticeira Escarlate precisa deixar a equipe por um tempo na edição 183. Entra no seu lugar Carol Danvers, nessa época chamada Miss Marvel. Na edição seguinte, a 184, o Falcão entra para a equipe sob ordens de Gyrick. Ele dizia que precisava ter diversidade na equipe e era obrigatório ter um membro negro. O Falcão, entretanto, não queria muito ser um Vingador. Magnum e Feiticeira Escarlate retornam para a equipe na edição 187. Na 189, o Simon deixa a equipe de novo. Na 192 de 1980, a Wanda é que sai de novo. O Falcão não se sente à vontade na equipe e sai em Avengers 194. Magnum volta para o grupo. Miss Marvel deixa a equipe no polêmico arco que tem início em Avengers 197. A Carol engravida, dá à luz em pouquíssimo tempo, o filho se torna um adulto em questão de dias, ela se apaixona pelo filho, que era uma versão do vilão Imortus, e vai morar com ele em outra dimensão. Jaqueta Amarela volta para a equipe. No número 200, a Feiticeira Escarlate retorna. Jaqueta Amarela sai de novo em Avengers 201. Fera, Magnum, Visão e Feiticeira Escarlate deixam o grupo em Avengers 211. Nessa mesma edição se juntam a equipe Jaqueta Amarela e Tigresa. Mas o Jaqueta Amarela é levado aos tribunais por atos irresponsáveis que levaram à morte de um vilão. Ele deixa a equipe em Avengers 213. A Tigresa deixa o time no número 216 de 1982. Ela reconhece não estar preparada para enfrentar os tipos de ameaças que a equipe enfrenta. A Mulher Hulk entra para os Vingadores pela primeira vez em Avengers 221. Com ela volta também o Gavião Arqueiro. A Capitã Marvel, Monica Rambeau, entra para a equipe pela primeira vez em Avengers 227 de 1983. Ela tem o poder de se tornar e manipular energia. O Homem de Ferro sai na edição 228. Star Fox se torna um Vingador em Avengers 232. Ele é Eros, irmão de Thanos, nativo de Titã. Thor sai de novo na Avengers 234. A Feiticeira volta em Avengers 235. Visão retorna na edição 242 de 1984. Nessa edição, o Visão está com más intenções, com um plano de dominação mundial. É também nessa edição que os Vingadores vão para as Guerras Secretas. Na edição seguinte, a 243, os Vingadores voltam das Guerras Secretas, o Visão se torna o chairman dos Vingadores e propõe a criação dos Vingadores da Costa Oeste. O Gavião Arqueiro deixa os Vingadores para liderar a equipe da Califórnia. A Mulher Hulk também deixa a equipe para integrar o Quarteto Fantástico. O Hércules retorna para a equipe em Avengers 250. O Visão deixa os Vingadores junto com a Feiticeira Escarlate na edição 255 de 1985. Ele se arrepende dos planos de dominação mundial. O Cavaleiro Negro entra de novo para os Vingadores em Avengers 256. Star Fox sai na edição 261.
Namor, ou Namor, né, o príncipe submarino, se torna um Vingador em Avengers 262. Ele sai na edição 270, de 1986. Namor muitas vezes atacou a superfície, né, foi considerado um vilão. A opinião pública não aceita ele ser um Vingador e protesta contra. E o Namor cede às pressões e sai. O Hércules deixa a equipe em Avengers 276 de 1987. Ele é brutalmente surrado pelos mestres do terror do Barão Zemo e entra em coma no famoso arco Sob Cerco. Thor retorna para derrotar de uma vez os vilões. A Vespa deixa a liderança da equipe na edição 278. O trauma do ataque dos mestres do terror, que além de surrar o Hércules e o Jarvis destruiu a mansão dos Vingadores, fez com que a Janet quisesse se ausentar por uns tempos. Nessa edição também volta a Mulher Hulk e se junta à equipe o Doutor Druida, um renomado místico. Namor retorna na edição 282. Capitão sai de novo em Avengers 285. Namor sai de novo na edição 293 de 1988. A Capitã Marvel deixa o grupo na edição seguinte, a 294. A equipe inteira debanda em Avengers 297. O Dr. Druida, após se voltar contra os Vingadores, se perde em um vórtex temporal e o resto do grupo decide sair para cuidar de suas vidas. Uma nova equipe se reúne no número 300 após se unirem para combater a ameaça da Babá e do fabricante de órfãos durante a saga Inferno. A nova equipe é Capitão, que tinha deixado o antigo uniforme e a palavra América, ou seja, ele só chamava Capitão nessa época, o Thor, Gilgamesh e pela primeira vez integrando os Vingadores, Senhor Fantástico e Mulher Invisível que tinham saído do quarteto. Reed e Sue saem da equipe já na edição 303 de 1989. Teve um problema editorial, resolveram não deixar mais o Walt Simonson, que escrevia os Vingadores na época, usar o casal, que voltou para o Quarteto Fantástico. Quasar se junta pela primeira vez oficialmente à equipe em Avengers 305. Voltam também para o grupo Pantera Negra, Namor e Mulher Hulk. Gilgamesh, após ser extremamente ferido em combate, é substituído por outra Eterna, a Cersei. O Visão, agora com um novo visual, passa a acompanhar a equipe após deixar o grupo da Costa Oeste a partir da edição 312. Pantera, Namor e Mulher Hulk não deram mais as caras. O Homem-Aranha se torna um Vingador na edição 316 de 1990. Ele já havia flertado com essa possibilidade no passado, mas é a primeira vez que recebe o título de membro ativo. Mas ele fica pouco tempo no grupo e logo sai. A Viúva Negra volta para a equipe na edição 329 de 1991. Dessa vez, Natasha ficaria um tempo maior com os Vingadores. Rage, que possuía super força, se juntou ao grupo em Avengers 334. Volta também para a equipe o Hércules. Cavaleiro Negro e Chrysalis dos Inumanos entram em Avengers 337. A Chrysalis recebe o título de membro em treinamento no início. Era a primeira vez que ela entrava para a equipe. Magdalene, uma mulher que veio de outra dimensão junto com uma nova versão do Espadachim, se junta à equipe na edição 363 de 1993. O Thor já não andava com a equipe há um bom tempo, por isso tirei ele daí também. Muitas vezes não fica claro nas histórias quando um Vingador entra ou sai da equipe, ele simplesmente não aparece mais. Deathcry, uma personagem mais violenta, vinda de Shi'ar, para deixar os Vingadores mais parecidos com os X-Men, né, que vendiam muito melhor nessa época, entra para o grupo na edição seguinte, a 364. E a qualidade das histórias ia caindo vertiginosamente. E o Hank Pym, como gigante, volta para a equipe na edição 367. Ele não usava um uniforme igual ao da miniatura. Aliás, nenhum Vingador nessa época usava os uniformes clássicos. Mercúrio volta para a equipe em Avengers 372 de 1994. Cersei e Cavaleiro Negro saem na edição 375. Magdalene sai em Avengers 391 de 1995. A Vespa ressurge como uma criatura meio mulher, meio inseto. Vai vendo só o nível das histórias da época. Em Avengers 394 de 1996. O Homem de Ferro, que aparecia em uma aventura ou outra, morre em Avengers 395 e é substituído por uma versão adolescente de si mesmo. Essas histórias são tão ruins que a Abril nem se importou em publicar na época. Gavião Arqueiro e Feiticeira Escarlate voltam no número 397. A essa altura, a Madame Máscara, inimiga do Homem de Ferro, também fazia parte do grupo. Não me perguntem por quê.
mas ela logo sai junto com a Deathcry em Avengers 399. Aí os Vingadores aparentemente deixam de existir na revista Onslaught Marvel Universe 1. E se você pensava que estava ruim, eles vão para outra realidade em que começa a fase Heróis Renascem. Vamos poupar vocês, e eu também, dessa fase. Já que é em outra realidade, né? Deixa pra lá. Vamos pra quando os Vingadores voltam pra essa realidade aqui, porque aí as histórias ficam sensacionais. Em Avengers 1, de 1998, quase todo mundo que já foi Vingador, seja do leste ou do oeste, se junta para enfrentar a ameaça de Morgana Le Fay. Quem não tem miniatura eu não pus aí na arte, né? Tenham pena de mim, por favor. Olha só quem participa dessa história. Fera, Carol Danvers, Cavaleiro Negro, Pantera Negra, Viúva Negra, Capitão América, Crystalis, Falcão de Aço, Demolição, Falcão, Asa de Fogo, Gigante, Gavião Arqueiro, Hércules, Homem de Ferro, Relâmpago Vivo, Homem-Máquina, Magdalene, Serpente da Lua, Namor, Photon, que era o novo nome da Mônica Rambeau, Quasar, Mercúrio, Rage, Homem-Areia, Feiticeira Escarlate, Cersei, Mulher Hulk, Mulher-Aranha, Star Fox, Arraia, Thor, Tigresa, Agente Americano, Visão, Vespa e Espadachim. Na edição 4 é definido quem será a nova equipe definitiva: Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Gavião Arqueiro, Feiticeira Escarlate, Carol Danvers, que agora passou a se chamar Warbird, e Visão, com a Flama e o Justiça, que eram dois ex-novos guerreiros, como membros reserva. A Warbird logo sai da equipe por problema de alcoolismo na edição 6. O Gavião Arqueiro sai na edição 9, ele decide se tornar o líder dos Thunderbolts. E o Magnum, que tinha sido revivido mais uma vez pela Wanda e vinha aparecendo esporadicamente como uma forma de energia, volta de uma vez e passa a acompanhar o grupo em Avengers 11. Opa! Chegamos no ano 2000. Até o ano 2000, nada mais mudou. Ufa! Quanta coisa, né? E vocês viram que toda hora o personagem entra e sai toda hora. E tem muitas vezes em que não dá nem pra saber quando que o personagem saiu exatamente, mas a gente fez todo o possível para mostrar de forma mais detalhada como foram todas essas formações aí do grupo. E aí, curtiu? Se curtiu, curte também no Facebook se você estiver lá. E se você estiver no Face e ainda não conheceu o nosso canal no YouTube, corre para lá, se inscreve que tem bastante coisa. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai fazer de formações, mas logo logo tem mais um. E no próximo vídeo a gente vai falar de Liga da Justiça. Até lá!